Olá pessoal do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da Magazine Luiza. O que anda acontecendo com as ações dessa empresa que ultimamente só andam caindo na B3. Se nós olharmos, Magazine Luiza é uma ação de varejo que tomba 95% desde a máxima de 2020 e o mercado ainda não vê a ação com cautela. Os papéis da Magazine recentemente elas passaram por um grupamento. Esse grupamento de ações nada mais é do que quando uma ação cai muito no mercado financeiro, a própria empresa ela faz grupamento para as ações ter mais liquidez e ser melhor vista no mercado. E existe uma lei na bolsa que todas as ações negociadas abaixo de R$1, por lei, elas têm que fazer grupamento, senão elas sofrem penalidade da B3 e pode deixar de ser operado no mercado financeiro. Nós vemos aqui que um dos motivos que a empresa faz grupamento é para reduzir a volatilidade dos papéis, devido ao baixo valor face os ativos em meio à forte queda também. E esse grupamento de ações eles não interfere no valor patrimonial que o acionista tem, uma vez que o próprio valor que o acionista tem ele continua presente. E quando nós vamos olhar aqui embaixo o gráfico da companhia, nós vemos o tanto que veio corrigindo desde 2020, quando valia R$272 e derreteu para R$13. Esses R$13 já é o valor do papel pós agrupamento de ações. Mas por que a gente vê essas ações caindo tanto, principalmente Magazine Luiza e não somente Magazine, outros papéis de varejo também, devido tanto a resultados operacionais da companhia nos últimos trimestres. Isso tem uma coisa que o mercado não gosta, e isso já é de bastante tempo, é demonstrativo ruim. Demonstrativo ruim, os investidores costumam não perdoar o papel, penalizando bruscamente eles, vendendo no mercado. Além disso, nós vemos que o cenário de juros altos não estimula os investidores a querer entrar no papel, o que faz penalizar ainda mais a companhia. E quando nós vamos olhar para o cenário macroeconômico do Brasil, nós vemos que o imposto, que o governo elevou o imposto de 20% sobre os importados, numa maneira de beneficiar as empresas varejistas do mercado brasileiro. Mas somente esse imposto por si só já não vai salvar essas companhias na B3, haja vista que o imposto brasileiro é um dos impostos mais altos do mundo. O Brasil é o segundo país do mundo que mais tributa empresas. Isso que por si só, toda empresa do Brasil que consegue sobreviver é um feito. Haja vista a carga tributária do Brasil ser uma das mais elevadas do mundo. Tanto é que quando a gente olha para o gráfico da Magazine Luiza, nos últimos 5 anos, a queda dela chega a ser a mais de 80%. No gráfico dela a gente vê que em 2020 ela valia mais de R$242 para R$12,39. Imagina quem tem ação na Magazine até hoje. O que não deve estar sentindo no coração. E isso serve de alerta para todos aqueles que carregam nas suas carteiras posições de empresas varejistas. Haja vista que são empresas que demandam muito do cenário macroeconômico. Quando o cenário vai bem, essas empresas tendem a surfar na bolsa, mas qualquer mudança política, qualquer mudança de cenário, essas empresas são as primeiras que você vê sendo penalizadas no mercado financeiro. E quando a gente vai para os números da companhia, a gente vê que a Magazine Luiza não apresenta lucro. Isso aqui é com base nos últimos 12 meses. O valor patrimonial por ação está na casa dos R$15. Taxa de crescimento de 14% ao ano. E quando a gente vai ver os números da companhia, os balanços da companhia ano após ano, nós vemos que em 2021 a receita dela foi de 35 bilhões no ano e teve um lucro de 590 milhões. Mas quando a gente vai para o ano de 2022, a gente vê que a receita da companhia de 35 bilhões foi para 37 bilhões, mas ela não conseguiu ter lucro, foi negativo em 500 milhões. A gente saindo de 2022 e entrando em 2023, nós vemos que a receita dela já começou a diminuir, e não somente isso,
o resultado dela anual foi de menos 1 bilhão de reais. Justamente por conta daquilo. Essas empresas, elas são muito ligadas ao cenário econômico. Nós tivemos reflexo da pandemia, nós tivemos mudança no consumo brasileiro, uma vez que a pandemia veio mudando toda a relação de gastos e de controle financeiro das famílias em si. E nós já vemos isso reflexo diretamente nas empresas. E quando nós vamos olhar para o cenário do Brasil, o que se torna um cenário ainda mais preocupante para as empresas de varejo na bolsa, nós vemos que as empresas que faliram em 2023, aqui nós vemos Americanas, que teve um rombo bilionário, que é do mesmo segmento de varejo. Nós vemos o Grupo Oi, que até hoje está pelejando para continuar aberto. Grupo Petrópolis, a Light, que entrou em recuperação judicial, fora outras companhias. E quando a gente pensa que isso é um fator esporádico, que é somente da Magazine Luiza, quando a gente vai olhar os outros pares no mercado financeiro, as outras empresas ligadas ao mesmo segmento da Magazine, como Casas Bahia, nós vemos que não está muito diferente. Em 6 meses, Via Varejo caindo 45%, no ano caindo 36%, no ano, em 12 meses, de hoje a 12 meses atrás, fazendo 85%, ou seja, a empresa que praticamente se acabou. Ela só manteve aberta ainda porque ela fez aumento de capitais sucessivos a fim de melhorar a estrutura financeira da própria companhia. Mas sabe-se lá até quando os investidores vão estar dispostos a colocar mais dinheiro na companhia a fim de salvar ela. Quando nós partimos para Lojas Americanas, que teve o maior rombo da história do Brasil, nós vemos que em 5 anos, desde a máxima histórica que bateu na casa de R$300 em 2020, fazendo 99%. Aqui só fica meu pesar para quem é acionista da Americanas desde sempre, porque ter estômago para aguentar uma queda dessa não é para qualquer um. E nós vivemos o reflexo disso. Esse tipo de companhias são companhias bastante problemáticas, não só por conta do tamanho tanto de capital que elas necessitam para continuar aberta e continuar mantendo suas operações, mas para quem pensa que essas são empresas a par, quando nós vamos olhar as lojas Marisa, que é empresa de consumo também, nós vemos que o cenário dela também não está muito diferente. Em 6 meses fazendo menos 53%, em um ano fazendo 48%. Quando nós vamos olhar o prazo de 5 anos, a companhia está fazendo 93%. O gráfico por si só fala que a empresa aqui está pedindo ajuda financeira, por conta as ações nada mais elas refletem a saúde financeira da própria companhia. Então aqui fica um alerta para onde que o Magazine Luiza vai, onde vai parar toda essa correção dela, qual vai ser o fundo do poço, se ela já atingiu ou não o fundo do poço. Fica aí essa breve explanação e aproveite e digite aí no comentário o que você acha que vai acontecer com essa companhia, se você tem a ação dela, se você já investiu ou conhece alguém que está investido dela desde os R$300 até os R$12, e me conte o que você acha das empresas de consumo no mercado financeiro, não só no mercado financeiro, no próprio país em si, no Brasil. No mais, eu já agradeço todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Eu espero que vocês façam excelentes investimentos. E investir não é muito complicado, basta você fazer um breve estudo da companhia para saber onde você está botando seu dinheiro e sempre estar estudando. No mais, até o próximo vídeo, gente. Bons investimentos para todos.